Boa noite, Boa noite. bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo quando vocês vão assistir essa live ou um trecho dela. Eu sou Sheila Eu sou Esteban, nós somos o Bio2. e estamos aqui para fazer mais uma live hoje e sejam todos bem-vindos. Quem quiser participar, fazer perguntas, dar alguma opinião, fique à vontade. Com certeza. E é importante dizer que nós ajudamos você a expressar com liberdade quem você é e ser protagonista da sua vida. Não é pouco. Claro, com certeza. Esse é nosso E nosso nossa objetivo. live hoje tem um tema. Qual que é o tema? O tema muito interessante que é a necessidade que todos temos de uma realização profissional, de nos sentirmos realizados profissionalmente. A nossa vocação, ou ao menos a nossa realização profissional nos termos de renda, nos termos de ter um trabalho mais leve, ou mais agradável. Mais reconhecido socialmente. Tem uma série de questões aí que vamos abordar hoje. E também obviamente, como o sistema Biodança, através do programa Bio2, pode nos auxiliar nesse sentido. E nos aliviar também de algumas dores, né? Que sempre esse tema traz à nossa vida. Um tema tão importante que é a questão profissional, a realização profissional e como conciliar, né? Essa realização profissional, essa dedicação à profissão com uma vida saudável, com tempo, inclusive para desfrutar. O tempo da live anterior foi o ócio, então ter um tempo de ócio, ter um tempo para estar com os queridos, para as pessoas queridas, né? Com certeza. Então, como viver com qualidade, né? Ter tempo de viver efetivamente com qualidade. Sim. E ainda assim se dedicar e ter uma vida profissional promissora, né? Sim, promissora, satisfatória, que nos faça sentir feliz e vivendo plenamente. Isso cada dia que passa é mais difícil. Nos tempos atuais é bem difícil porque até um tempo atrás a gente falava matar um leão cada dia. Agora é matar uma manada de 500 leões. A carga cada dia que passa é mais, eu diria assim, mais brutal. Porque a palavra é essa, brutal. As pessoas estão chegando aos poucos. Aqui estamos transmitindo ao mesmo tempo pelo nosso canal no YouTube, Sheila Esteban, e pelo Instagram, Bio2 Biodança. E a Marlene disse olá. Olá, Marlene, seja muito bem-vinda. Isso aqui é uma roda de conversa. Quando teremos um curso lindo com vocês? Sou do Rio Grande do Sul. Então, Marlene, nós estamos convidando as pessoas para 14 de dezembro, agora, às 20 horas, pelo nosso canal no YouTube. Aí a transmissão vai ser pelo YouTube, Sheila Esteban. Nós vamos ter um encontro, um webinário, e vamos ter mais oportunidade de conversar e ter alguns conteúdos muito interessantes. E trazer qual é nossa proposta Claro. do processo evolutivo. Sim, E se você se interessa pelos nossos conteúdos, no nosso canal do YouTube tem muito conteúdo, inclusive entrevistas com pessoas que fazem parte dos nossos grupos, que tem aulas, que fazem biodança com a gente. Então, tem bastante material lá se você quiser dar uma olhada. Joia! Perfeito, Marlene, estaremos juntas sim. Será muito bem-vinda. com certeza. E também nós estamos divulgando para começos do ano que vem, já estamos divulgando com um sistema de pagamento bem suavizado, bem dividido, que é um encontro de final de semana. Aí estão todos de todo o Brasil convidadíssimos, já tem pessoas de Minas Gerais e de Rio de Janeiro que já tem presença garantida. Nossa Biodança e Xing. Isso vai rolar no começo de fevereiro. Então é um encontro de final de semana, né? Em que nós recebemos inclusive pessoas de outros estados, de outros lugares,
para um aprofundamento. É um momento de Sim. aprofundamento no processo, né, Bio2. O processo da biodança, do sistema biodança, que a ferramenta com a qual a gente trabalha, são encontros semanais, né? Encontros de 2 horas toda semana. Mas para você, por exemplo, vai ficar um pouco fora de mão, né? Porque Rio Grande do Sul, nós estamos em Brasília, nós moramos e trabalhamos aqui em Brasília. Então, mas essas imersões, encontros de final de semana são muito, muito interessantes. Sim. E vamos, em geral, vamos para um local aqui próximo a Brasília, um lugar próximo à natureza. Sim. Uhum. Então é um encontro assim muito gostoso também, é um momento de integração, de conhecer outras pessoas, às vezes pessoas de outros locais do país. Então é realmente um momento muito rico e um momento de aprofundamento, um momento de um mergulho existencial e de transformação importante. Aprofundamento vivencial. Porque é uma imersão, né, de todo final de semana, é um regime de convivência e aí a gente aprofunda o processo evolutivo. Mas hoje temos um tema importante, né? Importante e muito interessante. Que o Estema já colocou um pouco a questão do reconhecimento profissional, da realização profissional, que é tão importante para todos nós, né? Sim. Cada um da sua forma, né? Uhum. Tantas formas de realização, né? Claro, tem as questões financeiras, as questões de conhecimento, as questões acadêmicas, tem pessoas muito estudiosas que fazem que se esforçam e que fazem muitos cursos, tem pessoas que não são tão ligadas à questão intelectual, mas que são pessoas muito realizadoras, que trabalham em outras vertentes, enfim, tudo isso são profissões e são atuações, são formas que todos nós temos de contribuir com a sociedade, né? Então, todas as profissões são importantes, são complementares e fazem parte de um todo, né, que funciona, né, que acaba num sistema em que vivemos, na sociedade em que vivemos, que acaba funcionando, só que cada vez mais a demanda é trabalhar mais, né? Trabalhar mais e muitas vezes não reconhecendo de maneira justa o esforço que as pessoas estão fazendo para o trabalho e a dedicação cada vez mais é full time, né? Sim. Aquele estilo do hemisfério norte, né? Principalmente dos Estados Unidos, que não é trabalhar para viver, senão viver para trabalhar, né? Mas e com as redes sociais, então, agora a gente pode trabalhar em qualquer lugar. Então, se você tem uma boa internet, pode estar em qualquer lugar e estar trabalhando também. Então, antes havia até um limite mais físico, né? Sim. Do local de trabalho. Hoje, cada vez menor esse limite. Então, o trabalho, a profissão, ele ganha uma dimensão muito grande, né? Não só na exigência de que se esteja cada vez mais capacitado, especializado, com conhecimento, mas também no tempo, né? No tempo, no esforço, no espaço físico. Ganhou as nossas casas, né? Sim, com a pandemia a gente já não tem mais como se esconder. Né? Sim. Como se esconder do chefe, né? Nós temos um chefe que é cruel, muitas vezes exige muito da gente e a gente não tem como se esconder, porque estamos sempre aqui nas redes sociais, sempre fazendo lives, sempre em contato com nossos queridos participantes dos grupos, participantes do nosso processo, do nosso programa Bio2, e aí ele sempre nos descobre e acaba sugando mais da gente, exigindo mais da gente. Eu tô brincando porque ele é nosso amigo. Nosso querido, nosso querido. Nem chefe não, somos uma equipe de trabalho, mas eu sempre falo, o chefe é muito cruel. Mas... Então é sobre esse tema que nós vamos falar, sobre esse lugar que muitas vezes é um lugar de estresse, né? É um lugar de falta de tempo. E essa falta de tempo, muitas vezes para estar com as pessoas queridas, com os filhos, com os amigos, com a família, uma falta de tempo para cuidar de si mesmo, né? Para se recolher, para desacelerar. E às vezes quando a gente vai dormir, está tão acelerado no dia a dia, né? Com tantas atividades, com tantos pensamentos, com tantos estímulos, que a qualidade do sono também não é boa.
Então, entramos, né, nessa roda, né, que nos esmaga, né, constantemente, né? E mais, às vezes esse lugar do trabalho, ele cresce tanto que começa a tomar outros espaços. Por exemplo, eu começo a conviver com os colegas do trabalho, isso é natural, né? Sim. E fazemos amizades ali, com certeza. Eu tenho amigos de muitos anos que eu fiz no ambiente de trabalho, pessoas queridas, preciosas para mim. Isso é muito bom também. Mas a gente começa a ficar até restrito, quer dizer, até os amigos são amigos daquele local. Sim. Os assuntos que são falados relativos àquele lugar, aqueles temas, né, tratados durante o trabalho. Então, o trabalho ele começa a assumir toda a vida, né? Ganha uma consumir, proporção, né, que muitas vezes não é saudável. Deixa de ser saudável e, em alguns casos, passa a ser patológico. E tem mais uma questão aí de identidade, né? Então, para a sociedade, isso é muito importante, porque, afinal, quem sou eu, né? Então, quando eu me apresento, muitas vezes, eu digo o meu nome, digo a minha profissão, né? Então, a minha profissão, ela faz parte de mim mesma, da minha identidade, ela me identifica socialmente, né? Para as pessoas. Então, o trabalho, ele também ocupa esse lugar importante, né? Sim. De referência social. E é bom que ocupe. Muitas vezes já toma uma proporção que deixa de ser saudável, que deixa de ser agradável, que deixa de ser até justa com a pessoa. Eu lembro sempre a gente gosta de falar de exemplos, tínhamos uma participante de grupo um tempo atrás, que ela falava, era médica, excelente médica, e ela sempre falava, olha, o doutor está chegando muito antes de mim, eu sou uma pessoa, eu me chamo, não vamos falar o nome aqui, Maria, vamos colocar Maria, sim, como nome neutro. Aí eu me chamo Maria, eu não quero ser a médica, a doutora. Todo lugar onde eu chego tem algumas profissões que têm essa característica. Muito marcante. Muito, né, marcantes e com um prestígio, muitas vezes muito acima do que deveria ser, ou em desmedro de outras profissões que não tem prestígio nenhum. Socialmente não tem prestígio nenhum, mas e isso também é uma cruz, muitas vezes que a pessoa carrega. Porque essa participante dos nossos grupos, ela que era médica, muito reconhecida, ela dizia assim, aqui no grupo de vocês, no grupo do Bio2, no grupo da biodança, eu sou tal pessoa. Antes de ser doutora fulana, eu sou tal pessoa. Com certeza. E isso é importantíssimo, porque é o humano. Humaniza, né, a pessoa. Que é essa relação com o humano que me identifica, né? E não um título, seja um título acadêmico, seja um título por um cargo, né? Um cargo de liderança numa muitas empresa, vezes dentro da empresa. Então, isso me identifica socialmente, mas antes disso, existe a pessoa, o ser humano, né? Que tem seu valor intrínseco, independente dessa identificação social. Então é disso que a gente está falando, né? Porque a profissão, ela é muito importante, ela é tão importante que ela inclusive chega a um ponto de abafar, né? Ela faz parte da identidade e ela oculta, né? Esse valor intrínseco humano que todos nós temos. Essa identidade. Eu lembro quando era criança que alguns pessoal de segurança, bombeiros ou policiais, eles vinham para dar palestra nas escolas para os alunos, crianças, 7, 8 anos, e aí as crianças perguntavam coisas que, você também vai no banheiro? E como é que você faz? Porque o bombeiro, por exemplo, é um herói para as crianças. Então as crianças pensam que é super-humano, que é um super-herói. Desumaniza. Rita, que acabou de entrar aqui, sabe bem de que nós estamos falando, Rita. Bem-vinda. Rita, nossa querida Rita, sabe bem de que nós estamos falando. Estamos falando de algumas profissões que
ofuscam a pessoa, que a pessoa fica, parece que a identidade da pessoa fica, vai a reboque da profissão, porque primeiro chega a doutora, chega a médica e depois, mas também é um ser humano, a Rita é um ser humano, a pessoa também é uma pessoa que sente, que tem sensibilidade, que tem um nome, que tem uma história, que é um ser humano como qualquer outro. A Sandra também entrou. Sandrinha também entrou. Seja bem-vinda, querida. Sandra, Sandrinha, Ritinha. Sejam bem-vindos. Todos bem-vindos. Na verdade, é uma roda de conversa e quem quiser se colocar, participar, é muito bem-vindo. O assunto de hoje é as profissões e o lugar que ocupam em nossa vida. A realização profissional, a importância da realização profissional e muitas vezes quando isso ganha uma dimensão que transborda a questão profissional, a questão do vínculo laboral e passa a fazer parte da nossa vida de uma maneira muitas vezes até patológica, em alguns casos. E tem casos de pessoas que, por exemplo, têm dificuldade de se aposentar, né? Então, assim, já tem tempo até de condição para se aposentar e fica adiando, né? Adia, ou se aposenta e logo após a aposentadoria ou tem um processo de depressão, ou adoece, né? Uhum. E pessoas até que morrem, não levam muito tempo depois da aposentadoria. Então, não se prepararam para esse momento. A profissão sempre ocupou um espaço tão relevante, tão grande na vida, que na hora que ela desaparece é como se a vida tivesse ido embora também. Sim. Então, daí algumas empresas, inclusive, têm programas de preparação para a aposentadoria, para esse momento. Aí a Rita está dizendo, muitas pessoas cujo cargo toda uma proporção maior que a própria identidade. Sim. Perfeito, é isso que a gente está falando. Que o título, o cargo, o que seja, ele é maior que a própria pessoa, né? E a pessoa é reconhecida por aí. Então, esse valor intrínseco humano, ele fica soterrado, né? Por esse título, né? Tanto que muitas vezes a pessoa acaba entrando nesse jogo e se sente assim descartável. Se sente que... E a sociedade na qual a gente vive faz isso muito bem. Valoriza muito, né? Como tem muitas empresas, ou várias empresas que preparam a pessoa para a aposentadoria, tem outras que sugam todo o caldo e depois jogam o bagaço fora, né? Também acontece isso, acontece muito. Lamentavelmente. E a Rita falando que leva realmente ao adoecimento. Exatamente. Uhum. Sim, claro. Né? Essa proporção exagerada, ela gera doenças, com certeza gera psicossomáticas, doenças emocionais e por aí vai. Né? Uhum. Então, mas o que é a realização profissional? Quais são os aspectos que a gente pode olhar para uma realização profissional? Ganhar bem? Um salário bom, que permita viver de uma maneira tranquila, ter cargo de liderança, chefiar e coordenar, crescendo, né, gerir pessoas, gerir grupos de pessoas, ter um determinado poder dentro de um organograma, de uma empresa, ou de um serviço público, né, qualquer empresa, ter um bom currículo, títulos acadêmicos, experiência profissional. Sim. Também, porque uma coisa tem que conviver com a outra, né? Ter estabilidade, muito importante. Eu venho de um país onde não existe funcionalismo público em termos de estabilidade, em termos de concurso público. Isso é um tesouro que se tem aqui no Brasil e muitas vezes não é valorizado, principalmente pelo capital. O capital quer pagar o menos possível. Mas para o atendimento ao público tem que ser pessoas capacitadas, tem que ser bem selecionadas e pessoas que realmente tenham certeza que vão poder continuar contando com esse trabalho e se dedicando e aprimorando para servir a população cada vez melhor. Esse é um diamante que a gente tem aqui no Brasil e muitas vezes não é tão valorizado porque você não tem da redemocratização, para que a gente não tenha essa contracara de como seria um país, como seria uma sociedade sem funcionário público.
Eu venho de um país, da Argentina, um país em que o funcionalismo público é assim, quem não tem relevância nenhuma, não tem experiência, não tem formação nenhuma e não é um bom profissional, ele vai para o serviço público. E o serviço público paga miseravelmente e são cargos políticos. Isso que nós temos aqui, essa estabilidade de emprego é fundamental para o funcionalismo público. Porque acaba atraindo profissionais mais especializados, mais qualificados. Os concursos públicos vão ficando cada vez mais difíceis, né, de se conseguir passar. Então, isso também acaba selecionando, né, pessoas mais capacitadas. Então, isso também é importante, né, para criar uma máquina pública, né, que possa oferecer melhores serviços, né, para a população. Então, essa é uma forma de pensar, né, o funcionalismo público. Daí a importância da estabilidade. Para muitas pessoas, isso é importante. E essas características que você está falando, do que seria uma realização profissional, ela pode variar, ter pesos diferentes, importância diferentes para cada pessoa. Para algumas pessoas, o importante é ganhar bem. Para outras pessoas que gostam muito de estudar, elas estão muito mais interessadas em conhecimento, ou em ter títulos, por exemplo. Ter títulos. E talvez também pesquisa. Ou trabalhar com pesquisa. Um trabalho que revertir para a comunidade todo o conhecimento, tudo que aprendeu. Ou fazer parte, talvez, de um establishment. De uma elite, de uma elite acadêmica, né? Muitas vezes. Ou ser reconhecido como uma autoridade num determinado tema, num determinado... dentro da sua área, um nicho específico dentro da área, ter um conforto financeiro fundamental. Sem dúvida. Isso, minimamente sim. Viagens, muitas vezes viagens internacionais. Tem alguns empregos, alguns cargos que possibilitam isso. A pessoa conhecer, inclusive dentro da sua própria área, poder viajar internacionalmente, representar o país, representar o país e conhecer outras realidades, inclusive dentro desse nicho, dentro da sua própria área, saber como é que funciona essa área de abrangência em outros países, em outras culturas, né? É interessante. E tem aquelas pessoas que querem liberdade. Diz assim, eu quero ter meu próprio negócio. Eu quero ser chefe de mim mesmo. Autonomia. Né? Autonomia. Ou profissional autônomo, né? Que ou estuda profissional autônomo, pode ser também, né? Ou ter um próprio negócio, um comércio, o que seja. Então, existem várias características, possibilidades, né? Dentro do que se pensa, do que é realização profissional, né? Eu gosto do que faço. Isso também é uma grande realização, né? Eu me sinto contribuindo. É o lugar onde eu acho que eu posso oferecer o meu melhor. Também é uma forma, né, de realização. Então, existem muitas formas e para cada pessoa, essa ou aquela pode ser mais relevante que outra. Mais importante, mais relevante para cada um de nós. Isso é natural, Agora, estamos aqui também falando do que? Quando isso extralimita. Quando isso tem uma característica excludente de outras questões muito importantes também, né? O convívio social, o tempo que a gente pode dedicar para a família, para os amigos, para o lazer, para o ócio, que nós estávamos abordando, eu estava abordando na última live, né? Da semana da sexta-feira passada. Então, essas questões começam muitas vezes a ter um transbordamento de alguma dessas características invadindo as outras e produzindo um desequilíbrio aí. Um desequilíbrio na nossa vida que deixa de ser saudável, como a Rita acabou de falar, leva ao adoecimento muitas vezes, ou a questões patológicas, né? E aí a gente pode trazer uma questão importante dentro desse contexto, que é o que é sucesso, né? Qual é a medida do sucesso e da realização, né? E que é sucesso para cada um de nós, né? Porque isso aí... Porque dependendo podem ter de muitas todos respostas, esses aspectos, né? que a gente levantou aqui, muitas vezes para a pessoa o sucesso é ganhar bem. Pronto. Quanto mais ganha,
Ah, mas Não importa. aí você não vai poder ter uma família, não vai poder ter filhos, ou você não vai poder dedicar nenhum segundo a teus filhos. Não, mas o que eu quero é fama, o que eu quero é dinheiro, o que eu quero muitas vezes é somente isso. Então, Então, qual é o meu desejo? O que me move, né? Eu quero ter mais tempo, né? Mais tempo para o ócio, mais tempo para estar com as pessoas que eu gosto. Eu estou disposta a ganhar menos para ter mais tempo? sim. Essa é uma questão, né? Outra medida, eu quero permanentemente ter contribuições intelectuais para a sociedade, fazer Desafios pesquisa, intelectuais, né? desafios. Eu gosto de Sim, tem desafios pessoas e movidas isso por que eu isso. quero. Aí vão para a academia, vão para as universidades e são pessoas que se sentem realizadas só com a realização profissional em termos acadêmicos. É outra mesura, é outra medida. Sim, É tornar algum sonho, algum grande projeto uma realidade. Isso para mim é sucesso, é realização. sim, Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, um plano e eu quero tornar isso concreto de alguma forma. também, Isso também pode ser, né? sim. O que tem sentido para mim. Isso para mim é sucesso, é qualidade. Mas um ponto muito interessante é trazer a questão do nome da palavra, né? Vocação. E às vezes, quando a gente é muito jovem, assim, lá pelos 16, 17 anos, começa a pensar em ingressar na universidade, já tem que tomar uma decisão muito importante, muito cedo, que é qual a profissão que eu vou escolher, né? Qual é a minha vocação, né? E aí eu gosto da origem da palavra vocação, né? Que vem da voz do coração, né? Vocação, né? Na sua origem, está ligado à voz. E quando a gente está do jovem, coração. muitas vezes o coração não fala nada, né? Ou fala todo ao mesmo Ou tempo. fala tudo, né? Ou fala muitas coisas e a gente fica perdido. E principalmente eu digo que é muito cruel. Como é nosso sistema, praticamente em toda essa sociedade, a gente é obrigado a escolher o que vai fazer o resto da sua vida. Eu comparo assim com alimentação. Você vai ter que comer uma comida que você vai escolher agora, nesse momento, o resto da tua vida, todos os dias da tua vida, até você ficar bem velhinho. Mas eu não conheço nenhuma dessas 3 comidas, Esteban, que você está me oferecendo. Não, são mais, né? São 8 comidas. Nunca comi, não conheço nem os ingredientes que tem. Não importa, você escolhe uma e você vai ter que comer ela o resto da sua vida. É muito cruel. É muito cruel. Eu acho que primeiro deveríamos fazer estágio em várias categorias, em várias áreas de abrangência laboral, para depois poder minimamente ter ideia do que vamos escolher, né? Porque a voz do coração muitas vezes não diz nada porque não conhece, não? Como ela vai falar? Eu quero medicina, ou eu quero ser um bailarino, eu quero ser, não sei, um facilitador de biodança. Se a gente nem conhece, como que a gente vai saber? É bastante cruel isso daí, que a gente faz com a juventude, né? Então, Mas aí eu acho que uma das respostas, né, dessa vocação é o que me traz sentido, né? O que me traz entusiasmo, o que me traz prazer, né? justamente, o sentido... E nem sempre... no significado mais lato da palavra, que no sentir, o que né? que eu sinto, né? E é claro que dependendo da condição econômica, social, muitas vezes a gente nem pode fazer muitas escolhas. Esse é um fato. A realidade de boa parte de nós, né, da população brasileira, não tem tanta opção assim, né? Então, muitas vezes tem que trabalhar porque precisa realmente se sustentar do dia a dia, né? E essa construção laboral, ela é muito mais dentro de uma necessidade mesmo do que propriamente de uma escolha, né? Uma escolha de um desejo, de uma opção, né? Não tem muitas opções. Às vezes, ao longo do tempo, aos poucos, isso vai se tornando possível ou não, né? Então, mas ter essa referência, né? Buscar o que me enche de alegria, o que me traz entusiasmo, o lugar onde eu posso efetivamente oferecer mais, né? Onde eu tenho algo bom para oferecer e por isso me sinto bem também. Sim. É claro que nem sempre esse lugar é o lugar onde eu ganho mais, por exemplo.
Tem isso não também. necessariamente. Então são escolhas, né? Isso também viabiliza muitas vezes. A pessoa quer. Eu já fui ator, já trabalhei no teatro, na televisão, mas principalmente no teatro. E, claro, quando eu decidi formar uma família, deixei o teatro. Deixei o teatro. Comecei a trabalhar na área comercial e teve que deixar o teatro. Depois vim a ser professor. Coisas que realmente nos dão essa possibilidade. E cada vez mais nós estamos vendo, inclusive com os dois, uma característica bastante nova aqui para nossas sociedades aqui da Latinoamérica, e que é a questão de que a gente faz depois de se aposentar. O que a gente vai fazer depois de se aposentar? Para não entrar naquela história de acabou meu trabalho, acabou, ou a dificuldade que a Sheila estava falando no começo da live, a dificuldade para se aposentar, porque senão, na medida que eu não sou mais produtivo socialmente, então a minha vida acabou. A minha identidade se exauriu e já deixei de ser. Se eu não sou mais funcionário público, eu não sou mais comerciante, eu não sou mais médico, advogado, então parei de viver. E o que a gente faz com essa sobrevida? Com a expectativa de vida crescendo, o que a gente faz? Nós recebemos no nosso grupo muitas pessoas Sim, que... nessa faixa etária, né? Nesse momento de vida. Inclusive se encanta muito com a biodança, porque a biodança é muito encantadora. Quem não experimentou biodança, experimente, porque é maravilhoso. É muito encantadora e muitos dos nossos colegas falam, eu vou fazer formação. Para ser facilitador de biodança. Para ser facilitadora ou facilitador de biodança. E você vai facilitar grupo, vai trabalhar com isso, vai assumir como uma profissão. Como uma profissão ou como um empreendimento na tua vida. Não. Eu faço para autoconhecimento. Tenho inúmeras amigas que são psicólogas agora. Elas estudaram psicologia depois de se aposentar. Eu acho isso muito bonito, muito bom, porque a possibilidade que a gente teve de ouvir a voz do coração uma idade um pouco mais avançada e seguir vivo. Seguir. Agora eu vou fazer o que eu quero. Começar algo, né? É um momento de vida que eu acho que é muito importante começar, né? Porque é renovar, é renascer, né? Sim. Enfim. Então isso, claro, muitas vezes num outro ritmo, com um equilíbrio em tudo isso, né? Gerações anteriores a nós, nossos pais, nossos avós, eles não tinham opção de nada. Era todo assim, todo obrigatório. Eu tinha que trabalhar, não podia estudar, ou podia estudar e trabalhar com muito esforço e depois ter uma penca de filhos, criá-los e depois, de certa maneira, viver, na medida do possível, viver a vida dos filhos. Agora, essa questão do ninho vazio quase que não está existindo mais não, viu? Porque as pessoas têm vida, né? Tem vida própria, e continuam vivendo. E continuam criando, recriando, né? Com possibilidade de contribuir com a sociedade, de descobrir, né? Novas atividades, de se encantar, como você colocou, né? Então, isso é vida, né? Vida palpitante. Namorar, bom demais. Isso é bom demais. Então, bom. As pessoas estão vivas por mais tempo. E isso não significa só que o país está crescendo a média etária da população. As pessoas estão morrendo mais velhas. Porque isso é durar, é um número. Nós estamos falando que pessoas com mais idade estão vivendo efetivamente, não estão só durando, estão vivendo. Nós temos até uma live que fala dessa diferença entre durar e viver. Então, isso que é importante, inclusive do ponto de vista laboral, que é o tema da live de hoje. Não só quando nós tínhamos lá 16, 17 anos, fizemos aquela grande opção, muitas vezes, né, de seguir uma carreira, etc. Não, podemos estar aqui agora, nesse momento, criando e recriando o que nos dá sentido, o que nos dá entusiasmo e contribuir com a sociedade da melhor forma, porque esse também é a função do trabalho, né? Sim. É a contribuição social. Claro, e com a família, como a gente contribui com o exemplo de não
não sofrer o síndrome do ninho vazio, não viver para os filhos e depois tentar pressionar que os filhos vivam a vida que a gente quer, ou se realizar, tirar as frustrações, ou que eu não pude ser, o que eu não pude viver, agora eu vou viver através de meus filhos. Não, eles têm a vida deles. E eu tenho a minha vida, que vai muito além do meu período, da minha etapa laboral, na minha própria vida. E além de meus filhos, eu tenho a vida é minha, então eu vou viver a vida. E essa é a nossa proposta no sistema evolutivo do programa Bio2, justamente a nossa proposta é viver a vida em plenitude. É expressar quem você é com liberdade e assumir o protagonismo da sua própria vida. E não ficar, meus filhos não me visitam mais, não. Eu sempre falo, a minha mãe, que tem agora 88 anos, ela teve uma vida nova a partir do falecimento do meu pai. Meu pai faleceu bastante jovem, tinha 70 e poucos anos, e estava muito bem de saúde, mas teve um infarto e ele faleceu repentinamente. A minha mãe ficou primeiro assim, claro, naturalmente, viveram a vida inteira juntos, e depois ela teve uma vida nova, com amigas, com um gatinho maravilhoso que ela tem, e com namorado e o clube, e viagens. Ela viajou para todo quanto é lado no país dela, onde ela mora. Inclusive veio para cá para o Brasil, ela claro, é argentina, não fala uma palavra em português, sozinha, vi sozinha, né? E nunca, essa questão de meus filhos têm que morar comigo, têm que cuidar de mim. Não, ela é totalmente independente. Uma vida maravilhosa. E de vez em quando me liga e fala, eu estou namorando. E fala, ótimo, mãe, que bom, já tem 88 anos e continua namorando. Isso que é vida, aí não está durando não, aí está vivendo. Agora, a Rita falou, a vida é de possibilidades sempre. Claro. Sempre. Claro. Começa sempre. A cada dia. Sempre, tá aberto, né? Tem que estar aberto, porque se a gente fica fechado, não vê as possibilidades. Elas estão passando aí e a gente não está vendo. E a Jamile falou que maravilha, como eu queria que meus pais agissem assim e tivessem essa percepção. Jamile, cabe a nós fazer diferente. Sim, nós já estamos fazendo diferente. Olha aqui, ninguém falaria que eu estou quase com 100 anos, tenho 85 anos, nem parece, né? Parece 84, né, Jamile? Né, Rita? Parece menos, né? Parece um pouco menos. É um milagre da biodança. O Esteban é um brincalhão sempre. Mas isso que ele falou é seríssimo. Os meus pais são diferentes, né, da minha sogra, da mãe do Esteban, tem formas diferentes, mas isso que é importante, nós podemos fazer diferente, né? Então, isso que eu acho que é importante. E a gente fazer diferente também é fazer diferente para que os nossos filhos, as novas gerações possam também fazer do jeito delas, né? Se sintam autorizadas, com permissão, para viver e para fazer do jeito delas também. E aí a Jamile falou sim. Jamile Bárbara quer brincar, ela é mais brincalhona que eu. Parece sim, claro que parece. Rita tá nem parece 84, parece 90 já. Tão velho. Então, quando a gente fala isso, muitas vezes a gente fala isso dentro dos grupos, e aí a pessoa está chegando para o grupo e fala, então quer dizer que eu tenho que ser um irresponsável, um sonhador, eu tenho que pensar a minha vida assim. Eu tenho filhos pequenos, tá pensando o quê? Eu tenho que criá-lo. Para que eu coloquei? Eu tenho boleto para pagar, cara. No final do mês eu tenho que pagar as contas. Acha que estou brincando? Eu posso ser um irresponsável? E aí eu gosto também muito das palavras. Responsabilidade é habilidade para dar resposta. E essa resposta pode estar carregada de vida e não somente de obrigações. E não somente de dor, de sofrimento. A vida é um sofrimento só. Não, a vida também pode ser muito plena. E eu posso, se me organizar bem, posso ter tempo para tudo. Posso ter tempo para namorar, que é muito bom e muito importante. Posso ter tempo para viajar. Posso ter tempo para dedicar aos meus filhos.
Sim, eu posso ter tempo para tudo na vida. E também para trabalhar, e também para ser um excelente profissional. Claro que tem momentos que a gente passa primeiro plano os filhos, porque são pequenininhos, ou porque estão na idade escolar, pelo que seja, mas a nossa vida não pode ser só uma bissectriz, não pode ser só um caminho, só os filhos, só o trabalho, só a realização profissional, só... Não, não pode ser só uma coisa, só os amigos, só meu sonho de ser famoso. Não, a nossa vida, quanto mais variada é, quanto mais Diversa, né? quanto mais diversa é, mais maravilhosa é, mais plena é, e aí a gente realmente experimentando todo, sim, conseguindo confluir todas essas coisas que compõem uma vida saudável, a gente vai, claro, dedicar um pouco mais ao que a gente gosta, na medida do Como possível. a Rita falou, tem muitas possibilidades sempre. Sempre. Então, são essas possibilidades, é essa diversidade que realmente, Rita, enriquece, né? Enriquece a gente. Quando a gente está monotemático, quando a gente está só numa vertente, né? Aí a gente empobrece, né? Aí, e passa a exigir que aquela fonte nos dê tudo, né? Então, se eu só trabalho e só convivo com as pessoas do trabalho e passo meu tempo só pensando em trabalho, eu quero que os meus colegas de trabalho sejam os meus melhores amigos, eu quero que o trabalho me dê tudo, né? Então, essa questão monotemática é que realmente Sim, quando a nos gente empobrece, centraliza né? tanto, né, a gente acaba demandando. Ah, eu só tenho relação afetiva com a minha namorada. Aí eu vou querer que a minha namorada seja minha melhor amiga, seja minha mãe, seja minha irmã, seja minha chefa, já é, né? Mas seja não, a minha filha é minha filha, meu chefe é meu chefe, meus colegas de trabalho são meus colegas de trabalho e muitas vezes podem vir a ser amigos. Sim, claro. Mas não necessariamente. Não necessariamente. Tem muita gente que confunde os papéis e acaba demandando e fica pé da vida porque o outro não atendeu a expectativa. Nossa, mas eu confiei tanto nele, ele não é meu amigo. Não, é teu companheiro de trabalho, você não percebeu? E pode ser um bom colega, mas não se transformou num amigo, né? Não era para ser um amigo. E não tem problema nenhum, né? Não tem nada de ruim nisso. Sim. Então, essa questão. E também, essas possibilidades que a Rita estava falando e que a Sheila acabou de reforçar agora, é o nosso trabalho dentro do grupo de biodança. A gente vem, eu costumo falar que a gente vem de fábrica, né? Quando a gente nasce, a criança é um poço de possibilidades, de potenciais. É uma vida em potencial. E a vida tem milhares de caminhos, tem uma infinidade de diversidade. E a gente vai restringindo com convívio social, com a educação formal, com o ambiente familiar, com o ambiente de trabalho, a gente vai fechando cada vez mais, fechando o círculo cada vez mais. E o contrário seria muito mais saudável, seria abrir a esses potenciais. Na biodança a gente tem 5 linhas básicas, não quer dizer que sejam as únicas, mas 5 linhas de manifestação desse potencial genético. A gente vem geneticamente pronto para uma multiplicidade de coisas, uma multiplicidade de caminhos, muitas possibilidades, praticamente todas as que a gente quiser. Mas a gente vai restringindo. Chega uma hora que a gente está sozinho, abandonado em um cantinho e com raiva de todo mundo. Isso não é saudável, né? Então, atender a essas possibilidades e cultivá-las e ampliá-las cada vez mais, como a Rita falou, cada dia é um sem fim de possibilidades. A vida nos oferece a toda hora, a todo momento, milhões de possibilidades, só que a gente e sair do lugar da falta, que também já falamos um pouco sobre esse tema, e ir para o lugar da abundância. Então, quando eu percebo essa diversidade, me abro para essas possibilidades, eu saio desse lugar, que é o lugar, estou sozinho, a minha vida profissional é uma droga, não está dando nada certo, eu não tenho amigos,
Hoje de noite não tem nem com quem sair, queria dar uma saída, para quem que eu chamo? Não tem ninguém que eu possa convidar. Com Então, certeza. sair desse lugar da falta e se abrir, né? Então, Sim. aí vai para o lugar da abundância, que é totalmente diferente, é outra conexão. E na medida que a gente confia e se entrega para esse lugar da abundância, a abundância acontece. Porque a gente está sempre fechadinho. Muitas vezes a gente está fechadinho e está na cultura da queixa, na cultura da reclamação. Eu fico bastante, fico me policiando, a Sheila me ajuda bastante nesse sentido, para não ficar na reclamação, na lamúria, o tempo inteiro reclamando do que não é. Nós temos um amigo muito querido, um facilitador de biodança muito reconhecido, que é nosso amigo pessoal, e ele fala assim, é o que é, há o que há. E a partir daí, o que você faz com isso? Sim. Porque senão a gente fica o tempo inteiro, ai, poderia ter sido diferente, ai, se houvesse ganhado a Mega Sena acumulada, se eu tivesse tido paz assim, não, se houvesse nascido milionário, se aquela mulher maravilhosa houvesse me dado bola, e que há na tua vida? Muitas coisas, mas nunca o que eu quero, nunca o que eu desejava, então é o que é o que há. E o que você faz com isso, é o que interessa. Claro, a partir daí, o que você vai fazer com isso? Porque a vida é só uma e ela está passando, ela vai correndo, ela não para, o tempo não para, não. Então vamos viver. Então, tem algumas pessoas entrando, né, ainda. Quem está chegando agora, nenhum problema, porque essa live a partir de amanhã vai estar disponível nos nossos 3 canais, Instagram, Facebook, YouTube. Hoje a live está sendo transmitida ao mesmo tempo no YouTube e aqui no Instagram, né? E no Facebook também, nos 3 canais. Nos 3 canais, é verdade. Nos 3 canais simultaneamente. Simultaneamente. Então no YouTube já vai ficar gravado. Mas alguém pode dizer, mas eu não tenho tempo de ficar 1 hora ouvindo uma live e tal. Não tem problema. É por isso mesmo que a gente publica pedacinhos da live. A gente publica a live inteira depois. E nós fazemos também recortes, pedacinhos. Para facilitar, alguém que quer ver só um pedacinho, sim. Enfim, não quer passar 1 hora assistindo. Mas quem quiser ficar com a gente aqui, é muito bem-vindo, porque o tempo voa. E voa tanto que a gente já está chegando ao final da live de hoje. Estamos chegando ao final da live de hoje. Agradecendo a participação, né, das pessoas, da Rita, da o Márcio que entrou agora, parece que é chefe. Márcio, seja bem-vindo. Mesmo que está no final, mas a partir de amanhã vai estar postado em todos os 3 canais nossos. E também tem da Vermelho Oficial, que estou sabendo que é a Carol, querida Carol. Sim. Beijo no coração. Bem-vinda, querida. Carol. Bem-vinda. E Jamile também. E vamos fazer o convite, nós estamos convidando as pessoas para dia 14 de dezembro, às 20 horas, no nosso canal no YouTube, Sheila Esteban, nós vamos ter um encontro, Sim, é um evento 100% online, 100% gratuito e vai ser muito, muito importante, muito interessante. Não vamos antecipar nada, somente que esperamos e aguardamos vocês lá com a gente, porque vai ter surpresas muito, muito boas. Ela disse, cheguei aqui atrasar através da Rita e já irei ficar acompanhando. Será muito bem-vinda. Sempre, sempre. Nós fazemos lives, normalmente, a nossa costumeira live, segunda e sexta-feira. Sempre às 7, 7h30. Fazemos sempre lives, para manter contato com vocês. Adoramos esse contato semanal, sempre que podemos, entramos aqui. E é assim, sempre as pessoas participam muito da live. E isso, assim que é bom, assim que é gostoso, fazer essa roda virtual. E falamos sempre sobre temas interessantes e sempre à luz do nosso sistema, que é a nossa querida biodança. Sim? No processo evolutivo do programa Bio2, que é sempre seguindo o sistema biodança. Tá? Então, muito obrigada. Hoje é segunda, uma ótima semana para todo mundo. Uma boa, maravilhosa semana para todos. Nós já estamos chegando no final do ano, daqui a pouquinho férias, eu espero. Sim. Um descansinho aí. Vamos dar uma chegada em Salvador. Vamos, nos aguarde, Rita, que chegaremos lá. Vamos chegar na Bahia daqui a pouquinho. Um abraço, um beijo no coração. Boa semana para vocês.